Olá a todos que acompanham a TV Radiotech. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, os nossos sonhos precisam de coragem e persistência. E o nosso convidado de hoje é o José Paulo, ele que foi aprovado recentemente em medicina. Ele vai mostrar que a junção de foco e determinação dão ótimos resultados. Seja bem-vindo à TV Radiotech, José Paulo. Obrigado. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao convite a toda a equipe, em nome da Andressa, e dizer que é um prazer enorme estar participando desse grupo de vocês e trazendo um pouco de informações. Para começarmos, queríamos saber como surgiu esse seu interesse pela medicina. Assim, o desejo de estudar medicina e me tornar médico, ele é desde muito cedo. Desde criança eu sempre tive esse sonho comigo. Mas, a princípio, com o passar dos anos, ele foi crescendo e cada vez mais sendo alimentado por mim. Muito mais por mim do que pela minha família. Porque pelos meus pais eu não teria passado tanto tempo tentando e já teria seguido outro caminho. Mas como eu tinha e tenho esse desejo de me tornar médico, eu persisti nessa jornada de estudos até que eu concretizasse o sonho de ser aprovado no vestibular e dar início a essa longa caminhada. Muito bacana. Além de toda essa maratona para você passar, ainda tem um caminho muito grande pela frente. Mas qual foi a sua reação quando você foi aprovado em medicina? Um mix, assim, de êxtase, de realização pessoal, meio de assim, um impacto, né? Que a gente, no momento que a gente recebe a notícia, a gente não acredita no primeiro momento. Aquela sensação, ela vai sendo aprimorada cada vez mais e a gente vai tendo realmente a noção do que aconteceu. Eu fechei e abri o e-mail assim, mais ou menos umas 5 vezes. E li novamente. Então é uma sensação muito boa, né? De ser aprovado. Muito boa. Graças a Deus eu consegui alcançar essa sensação que há muitos anos eu sonhava. Eu acredito. Tem uma pergunta que todo mundo quer saber. Brevemente, que dicas você daria para quem vai prestar o vestibular? Seguinte, o vestibular, ele é uma maratona. E muitas pessoas encaram como uma prova de metas. E ela, na verdade, também é uma prova de metas, só que você precisa encará-la de uma forma não apenas no rigor da palavra, mas sabendo conciliar a sua vida pessoal com seus estudos. A organização, ela deve ser o ponto de partida para o início dos seus estudos. Se adequar, encontrar o melhor método que você tem o seu aprendizado pessoal e dar início a todo um cronograma e um planejamento pessoal. Você começar com comparações, começar sem ter um foco inicial e sem traçar metas, você não vai conseguir êxito no final do exame, no dia do exame e, consequentemente, no seu resultado. O primeiro passo é traçar as suas metas. Depois de traçar as suas metas, você se alocar em um método de estudo que vai te trazer resultados. Depois que você encontrar esse método, você vai desenvolvê-lo e colocá-lo em prática. E depois trabalhar toda a sua questão psicológica e também se preparar para o dia da prova. Porque não só a caminhada de estudos conta, mas também toda uma preparação psicológica e comportamental para o dia da prova. Olha aí, pessoal, dicas super bacanas, muito interessante. Mas, tipo assim, o que você achou do vestibular que você foi aprovado? Assim, eu não esperava a minha aprovação neste vestibular, depois que eu vi a nota, né? O ano de 2009 eu considero o ano que eu mais cresci em termos de conhecimento e que eu mais pude tirar proveito dos meus estudos e do pré-vestibular, do qual eu fazia parte. No entanto,
não só eu, mas muitos vestibulandos tiveram surpresa com o resultado do Enem 2019. Porque a TRI, tivemos alguns problemas quanto à TRI, que é a forma com que o Enem ele é computado e é calculado as nossas notas, né? A área de resposta ao item. E quando eu abri a minha nota e eu vi que ela tinha aumentado, mas não da forma que eu esperava, eu não tive esperança de ser aprovado. No entanto, mesmo assim, decidi tentar a vaga. Primeiro semestre tentei, não obtive êxito, e agora no segundo semestre eu tentei novamente e felizmente consegui. Que bom. Mas qual foi a sua maior inspiração nesse decorrer? Assim, no decorrer de toda essa jornada, eu sempre procurei acompanhar o dia a dia e a rotina de pessoas que tinham sido aprovadas recentemente ou que já tinham uma carreira traçada, que já eram pessoas de renome e que tinham histórias de vida, de superação e de uma bela caminhada. E aí eu fui cada vez mais acompanhando elas, olhando para elas no sentido de dizer, no futuro eu quero me tornar como esta pessoa, porque acredito que um dos primeiros passos que eu não citei anteriormente, mas que é de extrema necessidade e valia nessa caminhada, é você traçar sonhos, metas e se apegar com esses sonhos. E cada vez mais colocá-los acima do que você pode chegar, acima do que você pode alcançar. Você acha que fazer resumo vale a pena? Ah, sim. É o que eu falei inicialmente, né? Existem vários métodos de estudo. Vai de acordo com cada estudante, com cada aluno, identificar aquele que ele se adequa mais. Eu sempre fui o tipo de aluno que eu gostava de resumo, mas não de perder tempo com aqueles resumos bem elaborados, apesar da minha organização. Eu sempre estudei e o meu resumo era, no final do dia, eu pegar uma folha em branco e traçar tudo aquilo que eu havia entendido da matéria do dia. Mas eu não vejo o resumo como a principal fonte de conhecimento. Acredito que a prática de questões ela contribui e aprimora muito mais o seu questão do conhecimento de cada matéria. E nos momentos de segurança, o que é que você fazia para continuar motivado? Assim, os meus amigos sempre viram em mim um ponto de apoio nessa questão de otimismo. Eu sempre tive muito convicto do que eu queria. Então, poucas vezes eu me sentia inseguro ou para baixo, porque todas as vezes que eu estava percebendo que algo ia me abalar, eu já começava a trabalhar a minha mente para que isso não me afetasse. Eu parava de estudar, eu me dava um tempo para que eu pudesse reorganizar as ideias e voltar à rotina. Porque, assim, esses momentos, eles serão bem comuns, porque a rotina ela é muito pesada, ela é muito desgastante. Você vai se deparar com simulados que você vai tirar notas horríveis e que você vai pensar em desistir. E eu sempre trabalhei a minha mente nesse sentido, de eu não me avaliar pelas pequenas notas ou pelos pequenos mau desempenhos que eu tinha ao longo da caminhada, mas sim naquilo que eu ia conquistar no final dela. Então eu procurava trabalhar a minha mente sempre nisso. Então eu era aquela pessoa não muito insegura, mas aquela pessoa que procurava ver o lado bom das coisas na maior parte das situações. Não vou generalizar, porque a gente também tem aquele momento de choro, aquele momento de insegurança e de medo de que não sabe se realmente as coisas darão certo. Muito bem, é uma dica bastante interessante. Mas para finalizarmos, você acha que valeu a pena a sua abdicação de momentos para focar no seu objetivo? Sem dúvidas. Ao longo de toda essa trajetória, nos meus primeiros anos de pré, eu não encarava dessa forma. Tanto é que eu ainda não estava no sentido da coisa. A partir do momento que eu comecei a aprender
eu não precisava nem abdicar 100% do meu lazer e dos meus amigos, e nem vivenciar 100% eles, deixando de lado os meus estudos, eu passei a conseguir conciliar e obter êxitos mais, como eu posso falar, de maior aproveitamento. Então, a abdicação ela é necessária em alguns momentos, ela é precisa, mas ela não deve ser vista como o foco principal da caminhada. Porque a partir do momento em que você resolve abdicar de toda a sua vida pessoal para se dedicar somente aos estudos, a sua ansiedade ela vai aflorar, os momentos de insegurança eles vão aparecer inevitavelmente, você vai começar a ter crise de ansiedade e se perguntar por que eu estou assim, sendo que eu nunca fui assim, e você não vai entender. E aí surge todo momento de você ter que procurar ajuda, procurar outras saídas, e aí termina que ao invés de você ter um melhor aprendizado, porque você está tendo dedicação total, você acaba se desviando do foco e sendo atrapalhado por diversas questões secundárias, que elas não deveriam existir. Então, a questão da conciliação e da abdicação em parte, não em 100%, ela é uma opção que você deve avaliar bastante na sua caminhada. E não deixar que isso tome conta de todo o seu propósito e que vai lhe atrapalhar ao longo de toda essa trajetória. Porque, como eu falei no início, é uma maratona. Você precisa estar firme e forte desde o primeiro dia até o último. Porque para que isso aconteça, você precisa se manter firme, focado e resiliente. Para isso, você precisa sempre apertar o freio quando for necessário. Muito bem. E quais são os seus planos para essa nova caminhada, essa nova fase da sua vida? Os meus planos agora é me reorganizar, me adequar à nova rotina, ao método de estudo, porque é um método ativo. Ele é bem diferente do tradicional que a gente está acostumado, que é aula e estudo. Nesse meu método não, é um método ativo, no qual eu não tenho professores para dar a matéria. Eu sou, entre aspas, o meu próprio professor e do meu grupo. Bastante dedicação e empenho. Mas é aquela coisa, como eu falei, tentando sempre conciliar a minha vida pessoal com o aprendizado. Uma dica bastante importante aqui, abrindo um parêntese, com essa questão do Setembro Amarelo que a gente está vivenciando, né? E isso tem acontecido bastante em meio aos estudantes, que é a questão do desespero, da insegurança, e que tem culminado com muitas tragédias. Que a gente venha encarar toda essa trajetória, tanto de pré, como de de foco, mas não de foco total, mas de uma caminhada que você vai trabalhar e, ao mesmo tempo, você também vai ter os seus momentos de diversão, aquele casamento. Pessoal, vamos seguir as dicas do José Paulo, viu? São dicas muito importantes. Então é isso, José Paulo. Eu e a TV Radiotech agradecemos imensamente pela sua participação. Eu espero que toda a sua caminhada venha a dar certo. Sem dúvidas. Eu que agradeço o convite. Eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar participando aqui desse programa, que eu me sinto lisonjeado por ter sido um dos nomes escolhidos pela equipe e que estou à disposição sempre que necessário, mais adiante, para possíveis convites de falar um pouco sobre a caminhada dentro do curso, né? Estou inteiramente à disposição e, mais uma vez, só agradecer ao convite de toda a equipe. Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like e, se possível, fique em casa. Até a próxima!